Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para a fanpage Pérola de Ramatiz e para o nosso canal no YouTube. Meu axé, meu saravá, meu namastê. Veio falar mais uma vez sobre esse momento que nós estamos passando, sobre o Covid e a decisão que eu tomei de assumirmos o recesso em 2020. A gente já estava em recesso desde março, né? Tivemos os nossos tambores não rufam desde março deste ano e não tivemos mais nenhum rito público desde então. Então nós já nos encontrávamos em recesso. Não sabíamos ao certo a data que retornaríamos e foi tomada uma decisão conformidade a uma orientação espiritual recebida de que 2020 passaríamos em recesso. Então nós não teremos nenhum rito público em 2020 em função do atual quadro pandêmico do Covid e da impossibilidade de implementarmos os protocolos de saúde recomendados para templos religiosos numa gira clássica de Umbanda. Faziam mais 14 anos que estou à frente do Congá, do Triângulo da Fraternidade, sem falhar uma gira. Eu acho que se eu faltei 2 vezes por motivo de saúde ou profissional em 14 anos, foram muitos, né? E aliado ao tempo anterior de mediunidade, de trabalho mediúnico, creio eu que são mais de 30 anos ininterrupto de trabalho mediúnico, passando pela Federação Espírita, um centro da Federação Espírita, a Escola de Médios, trabalho com apometria, trabalho em outros templos de Umbanda, antes de fundarmos o Triângulo da Fraternidade. Então, mais de 30 anos ininterruptos, direto. E este ano nos vemos conduzidos a um ano sabático, onde a gente não fica sem atividade espiritual, porque é um momento de maior interioridade, a gente aumenta a prática espiritual, no sentido de que necessariamente não é você estar em corrente que você deixa de ter uma prática espiritual, estar ou não estar em corrente. Então a gente tem a prática da meditação, do yoga. Então a gente tem sido um ano bastante intenso de estudo, de prática individual. E estamos com as nossas conferências online, com a corrente, 2 vezes por semana. E nas terças-feiras, o trabalho de radiação e cura, de magnetismo, onde os médios ficam nas suas casas, a gente faz conferência online, temos um momento de estudo, cantos devocionais e de radiação, com afirmação de decretos, afirmações, né, recitação de decretos de cura, e aos sábados, à tarde, o encontro de meditação online. A previsão é em setembro que a gente retorne aos trabalhos internos de magnetismo e de meditação. As giras de Umbanda internas, por enquanto, não será possível, e as sessões públicas de caridade não retornaremos esse ano. Eu quero fazer algumas considerações em relação ao protocolo de saúde, né, vigente, que ele contempla até 30 pessoas concomitantes dentro do templo religioso, limitado a 50% do espaço autorizado pelo PPCI, que é o Programa de Prevenção contra Incêndio, que é fornecido pelo Corpo de Bombeiros. Então, esta limitação, no Triângulo da Fraternidade, o espaço sagrado onde eu estou aqui, no que a gente chama de Abaçá, eu estou à frente do Congá, né, comportaria concomitante 14 pessoas, entre assistência e médiuns, né? No máximo 14 pessoas. A gente considerando os afastamentos de 2 metros. Se eu pensar que eu preciso de 5 a 7 médios entre cambonos, dirigentes
da Gira, né? Mãe Pequena, dirigente, e a Corimba, nós poderíamos ter quantos médiuns trabalhadores, mas para atender a assistência, se botar mais 7 médiuns trabalhadores, eu não conseguiria atender ninguém. Então ficou inviável, praticamente inviável, e até daríamos para acomodar, mas dado a característica da Umbanda de proximidade, de orientação boca, orelha, já teríamos uma grande dificuldade. Mas a maior dificuldade de um dirigente sério, não que eu seja melhor do que os outros, mas um dirigente comprometido com a sua coletividade, um sacerdote que não tem dependência econômica do seu centro, ou seja, ele não depende de contribuições, ele não depende de leitura de arte oracular, ele não atende ninguém individualmente, ele não faz ebós particularizados no sentido de trabalhos espirituais, não cobra consulta e não depende da sua vida pessoal, das mensalidades da corrente mediúnica, né? Que isso é uma consequência de uma pertença, de uma consciência, de uma comunidade que se forma e se cotiza para o custeio, né, de aluguel, os centros que pagam aluguel e outros custos fixos e variáveis na manutenção do centro. Então, eu estou me referindo assim, àquela consciência do sacerdote séria, aquele que pensa no coletivo e tem um compromisso com a vida humana, com a preservação da vida acima de tudo. Então, porque muitas vezes a gente percebe que outros interesses podem levar um sacerdote a forçar a abertura da gira, né? De qualquer jeito, como a gente tem visto em alguns locais pontuais. E isto não é, eu vejo assim, ético, não é de uma ética de um sacerdote sério, de um sacerdócio sério. Então, a decisão, ela se baseia, acima de tudo, na preservação da vida. Confio na nossa corrente, os trabalhos internos da nossa corrente. Agora, quando nós mexemos com a assistência, tem uma situação que quem está de fora, quem enxerga o centro de Umbanda como um pronto-socorro, que ele vem buscar sempre o assistencialismo, ele não está preocupado como é que o que existe por trás de uma corrente, de um trabalho mediúnico na Umbanda. Ele quer receber um pronto-socorro. Esse é o padrão comum, o senso comum vigente, né? O assistencialismo na mediunidade terapêutica, que é diferente de caridade. Então, se confunde um aspecto de saúde como se fosse um hospital. Ou seja, você ficar com a casa fechada é como se você estivesse fechando um hospital e deixasse de atender os pacientes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas não morrem dentro de um centro de Umbanda. Não tem UTI dentro de um centro de Umbanda. Então, essa comparação, a gente tem que rever a nossa presunção de nos acharmos indispensáveis em relação ao trabalho mediúnico. Existem alguns conceitos que eles estão fossilizados no tempo, né? Enrijecidos, cristalizados, que precisam ser revistos desse mediunismo mais empírico, assistencialista, que não estuda, que não se preocupa com a sua autorrealização, com a sua reforma íntima, não compreende movimentos coletivos maiores que vêm, né, de uma mente divina que vem de Deus dentro da lei de ação e reação de causa e efeito, como é o Covid. O Covid não é um acaso, ele tem um amparo kármico dentro da lei de causa e efeito, numa ação coletiva, e tem muito a nos ensinar ainda, não compreendemos de todos os ensinamentos que o Covid nos traz. Mas retornando ao que eu falei ali no início, tem uma situação na assistência que quem maneja uma gira, quem coordena, dirige, sabe que é o consulente desequilibrado. O consulente que vem com a sua mediunidade deseducada ou às vezes com o seu animismo descontrolado. É aquele consulente que
mediuniza um quiumba, mediuniza um obsessor, é aquele consulente que tonteia e cai, é aquele consulente que se descontrola, por vezes fica até violento na sua manifestação. Manifestação essa que, de regra, não deveria acontecer, mas pontualmente todas as engiras, todas as casas de Umbanda acontecem. Porque é um desequilíbrio individual, né? Daquele indivíduo que ele quebra momentaneamente a corrente pela sua forte sintonia com esse quiumba, com esse obsessor, ou com ele mesmo no seu processo anímico, esquizoide, né? De autoestima baixa, de necessidade de aprovação, enfim. Então, nesse momento, pode vir acompanhado de tontura, de queda, o consulente. Não devemos deixar o consulente cair, se machucar. O sacerdote tem responsabilidade civil, ele responde por um dano material, um dano à vida, um dano a um ser humano dentro de um centro. Ele pode responder através do processo legal, né, na justiça. O dirigente, o sacerdote, que é oficiante dos ritos, e ele responder processo, né, e ser penalizado por isso. Então, é muito sério essa situação, porque o consulente ele em desequilíbrio, aí já voa a máscara, e ele é arfante, né, na sua respiração, está espalhando Covid para tudo quanto é lado. Nós tivemos caso registrado aqui no Rio Grande do Sul, em Bagé, uma festa, né, uma festividade num centro, né, e me parece que foi para algum. E o que aconteceu? Tiveram mais de 14 contaminados. 14 pessoas contaminadas, comprovadamente, dentro dessa festividade. Aí foi todo um problema, e esse sacerdote está respondendo civilmente, né? Processo contra a saúde pública. Então, nós temos que nos ocupar num aspecto mais amplo da responsabilidade de um dirigente em abrir a casa nesse momento. Eu não sou contra quem está abrindo, quem consegue manejar uma engira, dependendo do tamanho do centro. O nosso centro, fisicamente, ele não é grande, né? Ele tem limitações de metragem quadrada, não é pequeno, mas não é do centro dos maiores. Então, diante de toda esta questão, eu, amparado pelo plano espiritual, né, decidi e venho falar publicamente, assim como eu sempre faço, publicamente, sem receio, da nossa decisão. Teremos um ano de recesso, e um ano que ele vai vir com muitos ensinamentos, né, para nós, inclusive aqueles irmãos que têm a dependência da incorporação. Não estou dizendo que a nossa casa exista, isso pode existir pontualmente um ou outro, mas eu tenho certeza que todos estão refletindo e procurando ter sua prática, né, de defesa autopsíquica, de elevação da sua vibração, seja através da oração, através da meditação no lar, através da devoção no seu altar pessoal. O que a gente tem percebido também é essa dependência dessa catarse, dessa limpeza que a incorporação daria no indivíduo, que ele faz essa catarse no encontro mediúnico, mas no seu dia a dia ele não consegue adquirir a liberdade e o ponto de equilíbrio de autodefesa psíquica e energética, que ele não precise do guia espiritual acostado para fazer a limpeza nele, né? A gente sabe que muitas cargas se pegam do próprio trabalho mediúnico na Umbanda, que é ostensivo, é direto, mas a dependência do indivíduo ao trabalho para ele estar bem já demonstra uma deficiência na sua consciência mediúnica. Não é esta a finalidade da mediunidade. E, concluindo, gostaria de dizer que a nossa decisão, em nenhum momento, ela se deve a medo da morte, ou lidar com a morte. A gente que lida com desencarnados há tantos anos, né? Não, a gente respeita o Iku, respeita a morte, que é Orixá Iku. Respeitamos, mas nós não tememos
eu não temo a morte. Em algum momento eu vou sair desse corpo físico, mas essa decisão não deve ser individual. No momento que a reunião coletiva pode, né, servir de instrumento de contágio pelo Covid de um ser humano, eu tenho que pensar da responsabilidade disso. Então nós estamos muito tranquilos na nossa decisão, e aqueles que pensam diferente, dentro de um respeito, dentro de um processo de alteridade, a gente respeita. O que nós não podemos compactuar é com a agressão pessoal. A agressão a instituições, a agressão pessoal, como pontualmente a gente percebe nos comentários, nas redes sociais, e havendo isso, agressões pessoais, os administradores da página Pérola de Ramatiz, na mesma hora eles estarão bloqueando o indivíduo, a pessoa, porque nós não podemos compactuar com a violência para com o outro, né? Querer desconstruir pessoas, desconstruir, desvalorizar instituições. O grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade existe desde 1992, este imóvel aqui, esse terreno é Umbanda há mais de 60 anos, e você querer desconstruir uma memória, uma ancestralidade, um trabalho que é feito, né, nas redes sociais, buscando oposição com pessoas e instituições, nós não podemos compactuar. A orientação nossa é que se bloqueie esses indivíduos, que eles procurem outras referências nas redes sociais, outras páginas, né? Enfim, porque já basta o que a gente vive na sociedade, né? Hoje a cultura de desconstruir o outro, a cultura de você se empoderar, né? Buscando defeito e diminuir o outro, e numa espiritualidade sadia, que respeita o espírito do outro e se movimenta por uma irradiação de compaixão e de equanimidade, a gente não pode ser conivente com esta situação. Eu espero ter esclarecido isso aí. Então, estamos em recesso em 2020, não teremos nenhum ritual público, teremos ritos internos, já tivemos, mas voltou a proibição dos centros religiosos em Porto Alegre, agora devemos retornar em setembro. Os ritos internos de Umbanda, por enquanto, os protocolos não nos permitem nem os ritos internos, e as nossas sessões públicas de Umbanda e as demais sessões públicas do Triângulo da Fraternidade estão em recesso em 2020. A expectativa é que consigamos retornar em março de 2021. Uma previsão, não temos nenhuma confirmação. Muita luz, muita paz, que consigamos tirar os aprendizados deste momento que o Covid está nos trazendo dentro da lei divina de causa e efeito, que percebamos os nossos movimentos do ego de presunção e de arrogância frente ao plano espiritual, colocando-nos, vigiando para não nos colocarmos como indispensáveis, que possamos ter a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e separar interesses pessoais de interesses da coletividade, do altruísmo e da genuína caridade, que não se confunde com assistencialismo. A primeira caridade nós fazemos com nós mesmos, e a primeira caridade num centro religioso, num agrupamento mediúnico, ela parte para a corrente, para os seus membros, e a partir daí para a sua comunidade. Umbanda é um hino de louvação à vida, luz divina que nos encanta e nos impulsiona sempre à expansão da consciência, à autorrealização espiritual e, acima de tudo, a vida pujante diante da perspectiva do espírito imortal. Meu axé, meu saravá, meu namastê, até a próxima oportunidade, meus irmãos.